Então vamos para o último episódio dessa série de vídeos do nosso curso básico de trading. Lembrando os objetivos dessa série de vídeo, que é explicar sobre a profissão de trader e resumir os conceitos básicos e introdutórios de análise técnica para traders iniciantes, tá? Eu percebo que na internet a gente tem um excesso de conteúdo e muitas vezes esse conteúdo fica muito fragmentado e é difícil a gente colocar uma linearidade no processo de aprendizado das pessoas que estão começando. Então, por causa disso, eu resolvi criar essa série de vídeos porque quando eu comecei a estudar sobre análise técnica, eu tive um pouco de dificuldade de entender os conceitos mais básicos e mais introdutórios, tá? Vamos recapitular o que a gente falou. Nessa série de vídeos a gente explicou o que é bolsa de valores, qual a diferença de trade e investimento, a gente falou dos tipos de ativo na bolsa, falamos de mercado à vista, derivativos, a gente falou um pouquinho de alavancagem, falou um pouco do mini índice, do mini dólar, que são os ativos mais operados aqui no Brasil, a gente falou de Forex, a gente falou do book de ofertas, o que move o preço, né, que é oferta e demanda. Depois a gente entrou na parte de análise técnica, que a gente explicou todos esses conceitos aí de uma forma bem básica, introdutória. São mais ou menos 11 vídeos de aproximadamente 10 a 15 minutos, que a gente engloba o principal conteúdo assim que as pessoas precisam para operar na bolsa, tá? Eu resumi só aquelas coisas que são mais importantes, focada em day trade e em operações de mercado futuro, que é o que eu faço, que é o que muitas pessoas fazem e muitas pessoas procuram fazer na bolsa quando elas resolvem aprender sobre a profissão de trader, que é uma profissão muito rentável e que dá uma qualidade de vida muito boa para aquelas pessoas que estudam, se dedicam e sentam a bunda na cadeira e estudam durante muito tempo. É uma profissão que exige bastante foco, concentração e seriedade, tá? Não é brincadeira, a gente pode perder dinheiro na bolsa, a gente opera alavancado, então o risco é muito grande. Então a gente precisa aprender a minimizar o risco, né? Então, por causa disso, eu resolvi fazer essa série de vídeos de uma forma bem direta ao ponto. E vamos lá, vamos falar agora dos tipos de ordens, tá? Basicamente, grosso modo falando, a gente tem 3 tipos de ordens. As ordens a mercado, as ordens limitadas e também tem um outro tipo de ordem que são as ordens OCO, que nada mais é do que um conjunto de ordens limitadas, tá? Eu vou explicar também o que é Take Profit, Stop Loss. E a gente vai falar também de risco e retorno. Na verdade, é risco versus retorno versus probabilidade, que são as 3 variáveis que a gente utiliza para operar na bolsa e poder ter uma operação lucrativa e com expectativa matemática positiva, beleza? Porque nada mais é do que estatística, né? Tudo que a gente faz é matemática, estatística, probabilidade e um pouco de análise subjetiva também, beleza? Vamos lá para o gráfico para eu explicar os tipos de ordens que a gente utiliza para operar. Então, como vocês podem ver, esse é o gráfico do mini índice, contrato Q, do dia 4 de agosto. O índice está sendo negociado ali ó, no 101.100 pontos, beleza? Essa é uma conta de demonstração, tá? Então aqui eu vou explicar alguns tipos de ordem que a gente usa para operar na bolsa. Então existem 2 tipos de operação, basicamente. Ou a gente faz uma entrada a mercado ou uma entrada limitada. Uma entrada a mercado nada mais é do que você entrar comprado ou vendido no preço vigente. Então o índice está sendo negociado agora a 101.100 pontos. Então se eu fizer uma compra aqui a mercado, aliás, vou fazer uma venda. Uma venda a mercado significa que eu vou estar vendendo no preço corrente, tá? Eu tô com um saldo negativo aqui de 222 reais, essa é uma conta de demonstração, já falei, e foi só para fazer um teste, por isso que ficou esse saldo negativo. Agora entrei numa venda aqui de 10 contratos no mini índice a mercado. Isso significa que a minha ordem de venda foi negociada no preço que o mercado estava negociando naquele momento, né? Então, se eu mostrar aqui o livro de ofertas, aqui vocês estão vendo as ordens que estão sendo negociadas, todos esses números aqui que estão piscando na tela são os negócios que estão acontecendo o tempo todo no mercado, né? Então, aqui tem as pessoas querendo comprar e aqui as pessoas querendo vender, né? A quantidade de ordens naquele nível de preço e o preço que as pessoas estão comprando e vendendo. Você pode ver que o tempo todo tem pessoas negociando ali, né? Então, quando você entra com uma ordem a mercado, você entra naquele preço maior ali, né? No preço que o mercado está negociando naquele momento atual, beleza? Quando você entra com uma ordem limitada, você na verdade escolhe um ponto em que você quer que a sua ordem seja acionada. Então, você coloca aqui por exemplo, coloquei uma ordem aqui a 101.200 pontos, 265, né, na verdade, de 10 contratos, né? Eu já estou vendido a 10 contratos aqui. Coloquei uma outra ordem de 10 contratos. Caso o mercado venha naquela região, né, a minha ordem vai ser executada naquele preço ali, tá? Então eu coloco a ordem e fico na fila e espero ela ser acionada, né? Aparentemente ela vai ser acionada daqui a pouco.
ou não. Então, basicamente, uma ordem limitada é uma ordem que você escolhe o preço que você quer entrar, né? Um outro tipo de ordem que a gente utiliza muito no mercado, aqui todas as plataformas possuem esse tipo de ordem, são as ordens OCO, né? Ordem OCO significa One Cancels Order. Então significa que nada mais é do que são duas ordens limitadas, onde uma ordem é cancelada quando a outra é acionada. Então, por exemplo, se eu fizer uma venda aqui, ó, a mercado de 10 contratos, eu entrei com uma ordem OCO de 500 pontos, o que significa que se o mercado vier 500 pontos para frente, ele vai acionar minha ordem para realização de lucro e vai cancelar a ordem anterior. Se o mercado vier contra a minha posição, eu vou estopar nessa ordem aqui de 101,690, vou assumir um prejuízo aqui de R$ 1.075 para esse exemplo aqui de 10 contratos, tá? E eu vou ter um prejuízo aí de R$ 1.000 e poucos. Se o mercado vier a favor, eu vou ter um lucro ali de R$ 1.000 e poucos, beleza? Eu já estava, na verdade, vendido a 10 contratos, então eu entrei com mais 10, eu fiquei vendido aqui com 20 contratos, tá? Essa é só uma conta de demonstração, vou até cancelar essa outra ordem aqui. E basicamente é isso, tá? Recapitulando, a gente tem as ordens a mercado, que são aquelas ordens em que você é executado no preço atual, e as ordens ilimitadas são aquelas ordens que você coloca ali no livro de ofertas e espera o mercado chegar naquela região. Quando o mercado chega naquela região, sua ordem é acionada automaticamente, né? Alguém entra na sua contraparte, se você está comprando, alguém vende para você naquele determinado nível de preço, se tiver alguém querendo vender, né? E se não tiver ninguém querendo negociar ali sua contraparte, simplesmente sua ordem vai ficar na tela e ela não vai ser acionada, né? Então, basicamente é isso que a gente faz. O take profit, na verdade, é a ordem de realização de lucro. Seria aqui, por exemplo, eu estou vendido a 20 contratos nesse preço aqui de 101.160 pontos, 148 na verdade, 101.148. A minha ordem de realização de lucro é o take profit, a minha ordem de realização de prejuízo é o stop loss, que é a região ali que eu vou estopar caso o mercado venha contra a minha posição. Então eu preciso fazer sempre o gerenciamento de risco para assumir um determinado prejuízo buscando um determinado lucro, né? Então nesse exemplo hipotético, eu entrei com R$ 1.000 de lucro, né? Buscando R$ 1.000 de lucro, assumindo uma perda de R$ 1.000 também. Então foi um trade ali 1 para 1, com 10 contratos no índice e um stop de 500 pontos. Lembrando que cada ponto no mini índice vale 20 centavos para cada contrato. Então se eu entrei com 500 pontos de stop loss e de alvo para 10 contratos, eu entrei ali assumindo um prejuízo de R$ 1.000 para tentar ganhar R$ 1.000, que é esse exemplo que eu estou utilizando aqui, beleza? Eu expliquei de uma forma bem rápida, assim, só para a gente fazer um nivelamento, tá? O objetivo dessa série de vídeos é exatamente esse, a gente explicar os conceitos mais básicos, direto ao ponto, sem muita firula, sem ficar enrolando demais, porque a gente sabe que o tempo é precioso e são muitos conceitos, né, importantes. Eu gosto de passar bastante conteúdo, assim, de uma vez, para não ficar um vídeo chato, não ficar um vídeo arrastado, né? Eu gosto de fazer uns vídeos assim bem direto ao ponto. Então espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos e siga a gente aqui no canal, veja os outros vídeos que a gente tem. Lembrando que essa série de vídeos é uma série introdutória sobre price action, focada especialmente em day trade e mercado futuro, que é o que a gente faz, que é o que eu faço e é a minha especialidade, tá bom? Lembrando que a gente tem outros vídeos mais avançados aqui no canal, a gente tem alguns links aqui na descrição do vídeo para você conhecer o meu treinamento, que é mais avançado, tá? Com conceitos mais aprofundados. Eu vou abordar todas essas coisas que eu abordei nessa série de vídeos e muito mais, tá? Isso aí é só a pontinha do iceberg mesmo, tem outros conceitos mais importantes e de uma forma um pouco mais avançada, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até mais.